Olá, pessoal. Vim aqui deixar um recado muito especial com vocês. Nos dias 13, 14 e 15 de agosto, teremos a nossa 30ª Conferência Missionária da Betânia. Serão dias muito especiais e teremos a nossa programação convidados como o pastor Hernandes Dias Lopes, pastor Márcio Garcia, fundador da Missão MEAP, o movimento Jesus for All da Jocum e o grupo vocal Macamba. Acompanhe as nossas redes sociais para saber mais sobre a nossa programação que acontecerá tanto online como também presencial. Deus te abençoe. Irmãos queridos, boa noite. O texto que servirá de base para a pregação dessa série de exposições sobre a carta aos Filipenses é o que se encontra no capítulo 2, versículo 25. Filipenses, capítulo 2, verso 25, que diz assim, 25 a 30. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado porque ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato, adoeceu, estava à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo para que... Por isso, tanto mais me apresso, perdão, estou sendo acometido aqui por uma vontade irresistível de espirrar. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo para que, vendo novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Recebam-no, pois, no Senhor com toda alegria e honrem sempre os que são como ele. Porque, por causa da obra de Cristo, ele quase morreu arriscando a própria vida, para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Que o Espírito de Deus nos socorra nessa noite, ajudando-nos a compreender o texto bíblico, provar do seu poder transformador. Que Deus use, pela sua misericórdia, essa exposição bíblica para a edificação da Igreja de Cristo no nosso país. Essa é a minha súplica mais profunda e expressão da dependência do Espírito Santo e plena confiança na graça de Deus, que é capaz de nos usar apesar das contradições que existem na nossa vida. Verso 25. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Ainda lidando com algumas incertezas que o impediam de saber quando seria possível enviar Timóteo a Filipos, o apóstolo Paulo decide enviar imediatamente Epafrodito. O zelo pela igreja dominava o apóstolo Paulo. Seu amor o impedia de descansar irresponsavelmente na providência divina. Eu diria que a irresponsabilidade presente na administração de igrejas locais seria considerada inconcebível por aqueles que administram os seus próprios negócios. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que esses jamais conduziriam os seus próprios negócios da forma como lidam com as questões da igreja.
Então o apóstolo Paulo não descansa irresponsavelmente na providência divina. Ele sabia que deveria agir com celeridade, a fim de que a igreja fosse fortalecida pela presença de um eminente servo de Deus. Eu espero que eu tenha sido claro, eu não fiquei muito confortável com a forma como eu construí a frase. Permita-me repetir. Espero que o ponto se torne evidente para você. O que eu estou dizendo é que eu observo na forma como muitos conduzem a vida da igreja um tratamento que é dado a algo da mais profunda relevância, a obra de Cristo na terra, diametralmente oposto à forma como muitas dessas pessoas administram os seus próprios negócios. É isso que eu estou querendo dizer. E aqui nós vemos o apóstolo Paulo movido por zelo, e zelo que o fazia ter pressa, e não descansar, permita-me repetir, irresponsavelmente na providência divina. Ele entendia que era necessário o envio célere de Epafrodito à igreja de Filipos, a fim de que os irmãos daquela comunidade cristã fossem fortalecidos por esse eminente servo de Deus. Epafrodito é uma das referências neotestamentárias do bom obreiro. O que chamava atenção em sua vida à luz dessa passagem? Primeiro, o mais basilar de tudo, ele era irmão. O apóstolo Paulo o chama de irmão em Cristo. Ele havia nascido de novo, portanto, era um discípulo de Cristo. Não há nada que cause mais dano à igreja do que um ministério não convertido. O que o caracteriza? Esse ministério não convertido costuma emitir sinais. Em geral, trata-se de gente que revela assimetria de caráter. Destacam-se em algumas áreas, mas apresentam deformidades em pontos centrais da vida. Preste atenção nisso. Alguns revelam interesse pela doutrina, mas não praticam o que afirmam crer. Aqueles que parecem se preocupar com a prática do cristianismo, mas, surpreendentemente, ignoram a doutrina, além de serem seletivos nos pecados que condenam e causas que abraçam. Muitos fazem parte do que Spurgeon chamava de família graça escassa. Falta-lhes o elemento experimental, a vida de Deus na alma. Ele era também, Epafrodito, um companheiro, no grego sinergos, de onde vem na língua portuguesa a palavra sinergia. Ele era um companheiro de trabalho do apóstolo Paulo. Havia em sua vida, portanto, um histórico de serviço ao reino de Cristo. Com base nessa informação do verso 25, é importante que consideremos a seguinte verdade: ninguém deveria ocupar cargo de liderança na igreja sem ter dado mostra da capacidade de se desgastar no serviço à igreja e ao mundo. A preguiça denota falta de amor. Sobrecarrega quem exerce com esmero o seu ministério e ocupa o lugar de quem poderia estar dando fruto. Isso é muito importante ser frisado. Por isso, é essencial no trabalho e em equipe na igreja local pactuar a função de cada líder, estabelecer metas, definir cronograma e escolher alguém que supervisione todo o processo.
Alguém que fala aquilo que é chamado no mundo corporativo de follow-up. A minha experiência ministerial, sem esse acompanhamento, o que foi decidido na reunião da liderança não é levado a cabo. Tem que haver, portanto, estabelecimento de metas mensuráveis, cronograma, prestação de contas e alguém que supervisione todo o processo. Epafrodito era um companheiro de armas, é o que diz ainda esse verso 25. Ele é chamado de companheiro de lutas, um soldado que estivera no campo de batalha com o apóstolo Paulo. Por que Paulo usa essa metáfora? Extraída do universo da atividade militar. Porque ele usa essa metáfora aplicando-a ao ministério sagrado. Não há, a resposta é essa, não há quem se envolva com o ministério de pregação e que não seja objeto dos ataques mais diabólicos das forças das trevas. É missão extenuante, repleta de perigos, que requer abnegação e demanda o uso de estratégia e exige constante vigilância. Quem é o pregador? Aquele que avança pelo território do inimigo a fim de libertar os que se tornaram cativos por ele. Ninguém, preste atenção nisso, ninguém entra nesse mundo impunemente. Por isso, a recomendação é que o treinamento seja severo, a seleção rigorosa e a supervisão criteriosa. E Epafrodito reunia todas essas virtudes de um bom soldado de Cristo. Se não fizermos isso, nós testemunharemos membros da equipe pastoral passando pela chamada experiência de burnout, de exaustão, que nem sempre tem a ver com o excesso de dedicação ao trabalho, mas sim com o fato desse que foi colocado à frente da igreja não ter recebido treinamento adequado, não ter sido selecionado mediante critérios rigorosos e recebido supervisão criteriosa. Isso é essencial. Então, o que se aplica à atividade policial, aplica-se ao ministério sagrado. Eu me lembro de um policial tarimbado me dizer que é fundamental que para o policial exercer com excelência a sua atividade profissional, 3 S's são necessários, precisam ser levados em consideração: salário, seleção e supervisão. Eu acredito que o que é necessário para que tenhamos uma polícia excelente não se resume a essas 3 coisas, mas sem elas, nós enfrentaremos problemas na segurança pública de toda e qualquer cidade. E, de certa forma, o mesmo se aplica ao ministro do Evangelho. Ele precisa viver com dignidade, ser selecionado de modo criterioso e, repito, supervisionado. A igreja, segundo o verso 25, havia enviado Epafrodito a fim de socorrer o apóstolo Paulo na prisão. As 2 palavras no grego, enviado, apóstolos, e auxiliar, leiturgos, revelam a importância da missão. Paulo considera o compromisso de Epafrodito de ajudá-lo em nome da igreja de Filipos, uma missão de um representante oficial da igreja.
e o trabalho de alguém dedicado a um serviço sacerdotal de entrega de uma oferta sagrada aos olhos de Deus. Essas duas palavras, portanto, denotam ambas as coisas. Ele era um representante oficial da igreja e alguém que estava apresentando a Deus uma oferta agradável aos olhos do Criador, que consistia em a igreja, através desse representante enviado, socorrer o apóstolo Paulo na prisão. É difícil para nós hoje mensurarmos o que essa expressão de solidariedade representou para o apóstolo Paulo, numa cultura na qual o Estado não cuidava dos prisioneiros, mas de uma forma muito pior daquela que nós encontramos hoje. Que iniquidade, olhando para essa preocupação da igreja de Filipos com o estado do apóstolo Paulo na prisão, vale a pena dizer, é importante que seja dito, que é uma deslavada iniquidade percebermos a igreja fazendo o oposto, abandonando seus ministros no momento mais difícil de suas vidas, após anos de trabalhos prestados. A igreja de Filipos se recusou a dar esse tratamento ao apóstolo Paulo. E Epafrodito foi o que serviu de ponte entre a igreja local e o apóstolo que se encontrava literalmente atrás das grades. Verso 26. Ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. As justificativas do retorno de Epafrodito são apresentadas. E ao apresentá-las, nós nos deparamos com um belo retrato do amor que regia as relações dentro da igreja do primeiro século. Porque ele queria, Epafrodito, retornar porque sentia saudade da igreja. Vamos frisar esse ponto? Um cristão do primeiro século encontrava séria dificuldade de manter-se distante durante longo tempo da igreja a qual pertencia. Isso é alguma coisa extraordinária. Então, servir aos cristãos membro de uma comunidade local não era um tormento para Epafrodito. Temo que parte dos problemas que enfrentamos hoje em nossas igrejas tem relação com uma institucionalização das relações que impessoaliza a vida comunitária. A igreja deveria ser um lugar de grandes amigos. Nós deveríamos olhar para esse verso 26 e dizer: é por isso que nós vamos lutar. Esse é o espírito que haverá de reger as relações dentro do corpo de Cristo. Ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. Então, a igreja deveria ser um lugar de grandes amigos e apartar-se deles ser considerado um real sofrimento. Num mundo carente de graça, a descoberta conjunta da fé e riqueza do cristianismo levavam os membros daquela igreja à simplicidade de vida, à doçura de tratamento, à riqueza de interlocução, ao compartilhamento de bens, e tudo isso associado às extraordinárias manifestações do Espírito Santo. O que, portanto, forjava as amizades mais profundas e prazerosas. A igreja, sendo assim, peço em nome de Jesus que você guarde o que eu vou dizer agora. A igreja não deve funcionar como uma empresa de fazer prosélitos,
Seu crescimento numérico deve ser fruto de uma relação orgânica que encanta e atrai. Epafrodito sofria por saber que havia chegado em Filipos a informação de que ele havia adoecido gravemente. No caminho para Roma, para aonde se dirigir a fim de socorrer o apóstolo Paulo, Epafrodito havia contraído uma grave enfermidade. Provavelmente algum companheiro de viagem, é o que eu suponho, voltou a Filipos trazendo a trágica notícia. Epafrodito queria, assim, que todos o vissem, fossem consolados pela sua presença e juntos se fortalecessem mutuamente. O que vemos aqui, você está entendendo o ponto? A igreja envia um representante seu para a capital do império, a fim de prestar socorro a um eminente servo de Deus. No caminho, esse representante da igreja é acometido por uma grave enfermidade. A notícia chega à igreja local, leva os seus membros às lágrimas. Esse representante recobra a saúde e, ao saber do sofrimento que a igreja estava passando por sua causa, decide voltar o mais rapidamente possível à sua igreja de origem, a fim de consolar os seus irmãos na fé. Meu amigo querido, provavelmente algum companheiro de viagem trouxe a notícia para a igreja de Filipos, isso trouxe peso ao coração de Epafrodito. E o que vemos aqui, portanto, nessa relação, não é o funcionamento de uma instituição religiosa, mas sim de uma família. Olhe para esse quadro. Olhe para toda essa história descrita pelo verso 26. Isso é uma instituição religiosa? Não é. É uma família. O crescimento numérico não deve impedir jamais que a igreja perca essa intimidade entre os seus membros. Sendo assim, a igreja tem de se estruturar para o amor, fomentar a amizade e estimular seus membros a dividirem seus melhores momentos. Então, quanto aconchego, num mundo no qual milhões sentem-se abandonados, usados no ambiente de trabalho e vistos como meros números para o Estado. Quanto aconchego seria encontrado nessa igreja, num mundo como esse, caracterizado por tamanho individualismo, especialmente no mundo ocidental. Verso 27. De fato, adoeceu e estava à beira da morte. Mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. O que Paulo está dizendo é que Epafrodito viu a morte lhe fazer sombra. Sua proximidade foi sentida e vivenciada de fato, diz o verso 27. Aquele a quem Paulo tanto amava fora acometido por alguma enfermidade que o deixou diante dos portões da morte. É isso que o verso 27 está declarando. O que significa, portanto, que estimados servos de Deus podem adoecer em razão da dedicação apaixonada ao seu ministério. Será que essa foi a experiência vivida por Epafrodito? Uma coisa é certa.
Ele adoeceu no cumprimento da sua missão. Ele adoeceu ao assumir o compromisso de sair da sua cidade, se dirigir para a capital do império a fim de manter contato com o prisioneiro político. Esse é um dos mistérios do governo providencial de Deus. Vale a pena aqui abrir um parênteses. A inescrutabilidade de Deus é constante motivo de depressão espiritual na vida de muitos. Como explicar alguém tão produtivo passar por prova severíssima? Não temos acesso a todas as informações. O que sabemos, contudo, é que ninguém naqueles dias amava mais Epafrodito do que o Deus que o salvara. É o que me consola quando eu penso no Tim Keller, pregador americano que nesse momento encontra-se lutando contra um câncer no pâncreas. Eu penso em Epafrodito e penso na vida desse eminente servo de Deus, no auge da sua produção intelectual, num mundo confuso, com tanto teólogo medíocre, ele elaborando provavelmente a melhor teologia da América, e capaz de fazer ponte, inclusive com o nosso continente. Quem leu Justiça Generosa, por exemplo, vê ali uma teologia da missão integral aplicável à América Latina. Como explicar a batalha que esse irmão precioso está enfrentando com a sua saúde? Agora, há sempre graça no sofrimento. Então, além de sabermos que ninguém no universo é capaz de amar mais homens como Epafrodito e Tim Keller do que o Criador dos céus e da terra, nós podemos afirmar, à luz da boa teologia do Novo Testamento, que há sempre graça no sofrimento. E faz parte da vida cristã buscar identificá-la. No caso de Epafrodito, sua tribulação deu ensejo à magnífica manifestação da compaixão divina. Ele e Paulo foram testemunhas desse amor que tem o nome de misericórdia, porque a misericórdia de Deus o curou. Então parece que nós estamos aqui diante de uma contradição, não é verdade? Estar com Cristo, conforme vimos algumas semanas atrás, não é incomparavelmente melhor? Como explicar aqui essa luta pela vida? Apesar de não faltar motivos para os que divisaram a glória do céu, de anelar por deixar esse mundo, ser mantido vivo não deixa de ser desejável quando se tem dons e graciosas oportunidades de ser instrumento do avanço do reino de Cristo na terra. Esse é o ponto. Nesse sentido, viver é graça. Uma vez que a vida que é doada pela graça divina, essa vida que a providência divina comunica a você e a mim, é usada para o benefício dos seres humanos. E qual é o resultado disso tudo? Mais páginas das biografias dos redimidos são escritas. História que os acompanhará pelos séculos dos séculos. Por isso essa oração. O desejo de estar vivo, a fim de, num mundo caído como esse, aproveitar essa oportunidade irrepetível de servir o Criador, na forma da consagração sacrificial da própria vida em favor do reino de Cristo, da salvação de seres humanos. O apóstolo Paulo também foi objeto dessa compaixão. É o que diz o verso 27.
porque lá estava ele, preso, entregue ao arbítrio de autoridades públicas que o ignoravam e lidando com o mistério de uma oração de cura não ter sido ouvida. Isso é importante para a nossa teologia. A oração de cura feita pelo apóstolo Paulo em favor de Epafrodito não foi imediatamente atendida. Prova de que os dons miraculosos não eram usados à revelia dos planos soberanos de Deus. E Paulo é revelado nesse verso 27 como alguém que precisava de amigos e companheiros de ministério. A morte de Epafrodito, nesse sentido, seria um baque para o apóstolo Paulo. Por isso, ele vê na preservação da vida do seu irmão na fé um comovente testemunho da misericórdia de Cristo. Que lição nós extraímos desse testemunho? Não sabemos o que nos aguarda, mas podemos estar certos de que jamais Deus permitirá que deixemos de cumprir a nossa vocação por falta de amigos e irmãos que nos socorram com seus dons e talentos. Mais um ponto que eu gostaria de destacar nesse verso 27 é a humanidade do apóstolo Paulo. Ele admite que a morte do seu grande amigo, que tanto lhe ajudara, representaria um sofrimento sobre outro sofrimento. É bem provável que ele estivesse falando sobre o período de doença de Epafrodito. Aquele período causou sofrimento ao apóstolo Paulo. Se ele fosse seguido pela morte de Epafrodito, seria, portanto, conforme a descrição do verso 27, sofrimento sobre sofrimento. Provavelmente o apóstolo Paulo estava falando sobre isso. Agora, que lição nós tiramos dessa história? A alegria cristã não é incompatível. A alegria tão presente nessa epístola, sobre a qual o apóstolo Paulo fala frequentemente. Essa alegria não é incompatível com esses momentos nos quais a humanidade do discípulo de Cristo responde à dor de alguém que ama com dor. Não é falta de fé ser incapaz de se comportar como um anjo. Que fique estabelecido de uma vez por todas que o tesouro habita em vasos de barro. Verso 28. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo para que, vendo novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. O amor tem pressa. O peso pelo bem-estar da igreja em Filipos era tamanho que o apóstolo Paulo deliberara com celeridade enviar de volta Epafrodito à cidade. Sua meta era ficar privado de quem lhe era útil nos seus dias de cárcere, a fim de atender a demanda da igreja, que amava Epafrodito e ansiava por revê-lo com saúde. Você está entendendo o ponto? Ele estava em Roma, precisando da solidariedade dos irmãos. Encontrava-se ao seu lado um anjo. E ele abre mão desse companheirismo a fim de atender a necessidade da igreja. A que conclusão chegamos? Ou o que percebemos numa decisão como essa? Um belo cumprimento da injunção do verso 4 desse mesmo capítulo. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. O apóstolo Paulo encarnou essa máxima. Não há nota nesse verso 28 de estoicismo. Presta atenção nisso. A humanidade do homem é respeitada e modos naturais de atender necessidades humanas são empregados. Ele queria uma igreja alegre.
e anelava por ele próprio experimentar menos tristeza do que vinha enfrentando. Certamente, o apóstolo Paulo intercedia por todos, como lhe era de costume, contudo, providenciava naqueles dias algo que julgava poder servir de meio para o Espírito Santo a todos, encorajar, consolar e alegrar. Em suma, não devemos buscar ser mais santos do que Deus espera que você e eu sejamos. Verso 29, penúltimo verso dessa noite. Recebam-no, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrem sempre os que são como ele. Aquele gigante da fé estava voltando para a igreja que o enviara, após cumprir plenamente a missão da qual for incumbido. O que o apóstolo Paulo faz? O apóstolo Paulo pede uma acolhida calorosa, que deixasse claro para Epafrodito que a igreja estava recebendo de volta um anjo de Deus. Ele deveria ser recebido, diz o apóstolo Paulo nesse verso 29, no Senhor. Aos cristãos de Filipos cabia acolhê-lo como um eminente servo de Deus, enviado por Deus, amado por Deus, e certos de que Epafrodito fazia parte da família de Deus. E o próprio Deus se fazia presente na vida da igreja por meio da vida de Epafrodito. Eles deveriam se relacionar com Epafrodito daquela maneira que é peculiar aos cristãos. Esses dias eu disse para minha família, nós estávamos recebendo uma visita que ficou um longo tempo hospedada na nossa casa. Eu disse para a família, nossa meta é fazer com que essa pessoa, ao sair daqui, saia dizendo que passou dias num lar cristão. É isso que o apóstolo Paulo está pedindo da igreja de Filipos. Comportem-se como os cristãos devem se comportar. Está retornando para a igreja um estimado servo de Deus. Que isso se torne claro para ele mediante o tratamento que vocês lhe darão. Tudo deveria ser feito com muita alegria. O tratamento deveria ser respeitoso e alegre. Paulo queria que todos manifestassem uma sujeição, repito, alegre ao pastor que voltava para o seu rebanho. Epafrodito deveria ser tratado com honra. Aqui vemos, sendo assim, um princípio do amor cristão. Devemos amar a todos. Contudo, quanto mais devemos a um ser humano e mais excelente ele é, maior a nossa obrigação de amá-lo. Ele deveria ser honrado porque fazia parte daquela fração da igreja que manifestou seu amor por Cristo e pela igreja da forma mais radical possível. Está entendendo o ponto? Epafrodito havia manifestado um amor radical por Cristo e pela igreja. Cabia aos irmãos na fé tratá-lo à luz de tamanha manifestação de amor. Não havia espaço para dúvida quanto à realidade e extensão do seu compromisso com Cristo. Ele havia manifestado a prova mais evidente de amor, porque pelo fruto se conhece a árvore. Não é que ele havia orado fervorosamente numa vigília,
ou falado na língua dos anjos. Não. Ele havia sido encontrado no campo de batalha, correndo risco de morte, por amor a Cristo. Não havia espaço, portanto, para dúvida quanto à realidade e extensão do seu compromisso com Cristo. A sua vida provara que seu maior bem era Jesus Cristo. Esses irmãos, sendo assim, deveriam ser tratados da forma mais respeitosa, amigável, doce, graciosa possível. Calvino faz importante comentário sobre a necessidade imperiosa de a igreja ter em profunda estima pastores que desempenham com amor sacrificial o seu ministério. Eu vou ler pausadamente esse comentário que Calvino faz sobre o verso 29 da carta aos Filipenses, capítulo 2. Abre aspas. Nem se pode duvidar que Deus às vezes pune nossa ingratidão e orgulhoso desdém, privando-nos de bons pastores quando ele vê que os mais eminentes que lhes são dados comumente são desprezados. Que cada um, pois, que deseja que a igreja seja fortalecida contra os estratagemas e contra os assaltos dos lobos, trate, como Paulo, de estabelecer a autoridade dos bons pastores. E por outro lado, não há nada sobre o que estejam mais atentos os instrumentos do diabo do que em miná-la por todo meio que lhe esteja disponível. Verso 30. Porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Então, há pessoas dedicadas à obra de Cristo. Não há nada mais importante, excelso, glorioso do que essa obra, que consiste no cumprimento dos propósitos do Filho de Deus nesse planeta, ou para a vida desse planeta. Nada rivaliza com o seu valor, porque ela visa glorificar a Cristo e é levada a cabo pelo próprio Cristo através da vida do seu povo. As tarefas no reino de Cristo são as mais diversas, os dons utilizados os mais diferentes. Observa-se também que existem variações no nível de dedicação a essa obra, é o que o verso 30 nos ensina. Como disse acima, há pessoas, como eu acabei de dizer, há pessoas dedicadas à obra de Cristo, mas há pessoas dedicadas à obra de Cristo a um preço pessoal altíssimo. Há pessoas que, devido à natureza do seu chamado e intensidade da sua paixão, se expõem ao risco de morte. É impossível imputar a elas que fizeram da religião fonte de lucro. A obra de Cristo lhes tomou tudo. Epafrodito abriu mão da própria vida. Enfrentou a morte de modo deliberado. Enfrentou o perigo por amor e dever de consciência. Ele olhou para o mundo e o menosprezou por força de um amor maior que a tudo abarcava na sua vida. Ele viu a desconexão desse mundo como desejável, caso essa fosse a condição para cumprir a missão que lhe for incumbida por Cristo, por meio da igreja de Filipos que o enviara. Ele botou sua vida em jogo. Deus não lhe deu nenhuma garantia de que o preservaria. Ele não considerava vida ele não considerava vida aquela que apenas visava a sua preservação. Seu conceito de vida consistia em fazer a obra de Cristo. Nós não sabemos qual tipo de risco de morte ele enfrentou.
além da doença que o acometeu. Pode ser que Paulo estivesse falando da doença que o acometeu durante a viagem de Filipos a Roma, mas que ele não permitiu, ele, Epafrodito, que o impedisse de servir a um estimado servo de Deus. Outra possibilidade, quando pensamos nesse risco de morte, relaciona-se ao seu contato em Roma com um prisioneiro político. O que é certo é que o seu contato com a proximidade da morte deu-se em razão do seu compromisso em levar ajuda ao apóstolo Paulo. A igreja de Filipos não pôde estar pessoalmente em Roma a fim de ajudar a Paulo. Por isso escolheu alguém que a representasse de modo a suprir as necessidades de Paulo na prisão. Não passava pela cabeça de Epafrodito não cumprir a missão. Como dizem meus amigos policiais, missão dada, missão cumprida. Assim funcionava a cabeça de Epafrodito. Paulo então declara: honrem a homens como esse. Assim também vocês, pela mesma, verso 2, capítulo 2, verso 30. Porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Bom, a que conclusão chegamos quando pensamos nessa biografia extraordinária? A biografia do servo de Deus, pastor Epafrodito. Primeiro, que essa gente existe. Tem que ser identificada por nós e cabe à igreja dar condições dignas de vida para que esses irmãos exerçam seu ministério. É a tropa de elite da igreja. Segundo lugar, nós deveríamos olhar para esse padrão, para essa referência, para esse paradigma. Porque é muita irresponsabilidade botarmos o cuidado daqueles que Cristo comprou o seu próprio sangue nas mãos de pessoas que veem a religião como fonte de lucro, que não estão dispostas a andar nos passos de homens como Epafrodito. O cristianismo só chegou até aqui em razão da vida de irmãos como esse precioso servo de Deus. E eu ressaltaria nessa conclusão o aviso, o alerta feito no século XVI por João Calvino. Ali ele observava os mais fiéis e dedicados ministros do Evangelho sendo desonrados pela igreja. Isso é uma iniquidade. E Deus pode lidar com uma igreja assim, privando-a de pregadores santos e ungidos, fazendo com que a profecia cesse no seu meio. Todos os membros devem ser igualmente amados. Mas é evidente
que nem a condução da obra de Deus nesse planeta, alguns entre nós que estão especialmente expostos aos ataques de Satanás em razão do estrago que causam nas fileiras do inferno. Seu trabalho é extenuante. Extenuante. Ainda mais dentro da estrutura das igrejas protestantes do nosso país. O trabalho em si já é difícil. Mas quando pensamos nesse trabalho, tal como é exercido dentro da cultura evangélica do nosso país, ele se torna duplamente difícil. Como ajudar a igreja a entender que ela pode sobrecarregar o ministro com tarefas que podem ser cumpridas por outros? Eu me lembro de quando percebi essa exigência na Igreja Presbiteriana da Barra, onde eu sou pastor, eu deixei claro para a igreja: se vocês têm que decidir se querem a minha mente ou querem minhas mãos. Se vocês quiserem as minhas mãos, não esperem bons sermões. Bons sermões demandam tempo. Olha, para eu me preparar para a exposição dessa noite, eu levei dias, horas e horas sentado, lutando com o texto para entender o seu significado, intercalando cada leitura com orações fervorosas, pedindo a iluminação do Espírito Santo. Esse trabalho de dedicação à preparação de sermão tem que ser considerado como trabalho. Nós precisamos entender que para que um sermão seja confeccionado, é necessário que o pregador tenha horas de estudo. Além de muito tempo de dedicação a bons livros, porque a experiência mostra que quando um pregador deixa de ler, ele deixa de pregar. Portanto, é importante que os pregadores também tenham coragem de deixar clara a sua posição. E dizer: eu não vou me submeter a algo que vai destruir minha saúde e minha família. E que vai fazer com que, num curto espaço de tempo, eu seja considerado descartável pela igreja. Pois essa igreja, por roubar o meu tempo de solitude, me privou de me abastecer espiritualmente, vindo a perceber em si, assim, a minha perda progressiva de graça no falar e conteúdo na entrega da minha mensagem. Há muito que se falar sobre isso. Agora, quando eu olho para o país, andando pelos congressos, às vezes ouvindo o que um pregador ou outro escreve nas redes sociais, me sinto movido a dizer: se você tem na vida do ministro ou dos ministros da sua igreja um testemunho de santidade, compromisso com a verdade e graça na comunicação dessa mesma verdade, em nome de Jesus, ame esses irmãos. Ouça os conselhos dados pelo apóstolo Paulo à igreja de Filipos. O que ele pede para a igreja de Filipos, a fim de que
Ele já havia feito isso com Timóteo, agora faz com Epafrodito, a fim de que esse estimado servo de Deus trabalhasse com alegria, de modo que a igreja não tornasse a vida dele mais difícil do que já era, em razão dessa paixão que o levava a correr risco de morte, a fim de edificar a igreja de Deus. Termino com uma oração, que Deus levante esses homens no nosso meio, que Deus nos ajude a identificá-los e dar recursos para que eles trabalhem com dignidade, manifestando assim, você e eu, o nosso respeito por esses anjos que a graça divina põe em nosso caminho. Boa noite.